Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai fechar ligação metálica, tá? Então, o que acontece? A gente viu que as substâncias podem ser classificadas de três tipos, né? Iônica, molecular ou metálica. As substâncias iônicas vão ser aquelas onde a gente vai ter a ligação do tipo iônica acontecendo. Então, na ligação iônica, a gente tem que ter um elemento metal com um elemento não metal, que a gente chama de ametal, né? Metal como ametal, a ligação é iônica. O metal vai querer doar os seus elétrons para o não metal. Quando o metal perde esses elétrons, ele forma o que a gente chama de cátion. E quando o ametal ganha esses elétrons, ele forma o que a gente chama de ânion. Cargas opostas formadas vai rolar uma atração mútua, né? Aqui, ó, o positivo vai se atrair mutuamente com o negativo, um é atraído pelo outro. E aí formei a minha substância do tipo iônica. Quando eu tenho a minha substância molecular, quando a gente fala de molécula, o que a gente tem ali é a formação a partir da ligação covalente. Eu não tenho metal com ametal, eu vou ter ametais que vão compartilhar elétrons. Aqui um perde e o outro ganha. Aqui não, aqui eles compartilham os elétrons, tá? Da camada de valência. E aí como ninguém perde, ninguém ganha, eu não tenho formação de íons aqui. Eu não tenho o cátion, que é positivo, nem o ânion, que é negativo. Eles compartilham elétrons, eu não tenho espécies com carga. Na ligação metálica, que eu gosto de chamar de ligação, você não vai ter um elemento ligado ao outro, igual você vê aqui, ó, na ligação iônica e na ligação molecular, né, na covalente. O que você vai ter na ligação metálica vão ser metais puramente, tá? Então vamos ver como é que fica a ligação metálica para a gente tentar entender. Imagina que aqui eu tenho primeiramente o alumínio. O alumínio a gente sabe que ele é um metal. E aí os metais, eles espontaneamente perdem os elétrons da última camada deles. Eles vão fazer isso a qualquer custo para poder se estabilizar. Então, dificilmente, muito dificilmente, você vai encontrar o alumínio nessa forma aqui, ó, alumínio zero, alumínio no estado fundamental. Você vai encontrar o alumínio na sua forma catiônica, né? Cátion trivalente, com carga mais 3. Por quê? Ele vai pegar esses 3 elétrons da última camada dele e vai querer doar e vai querer tirar aqueles elétrons daquela última camada para se estabilizar como cátion. E aí, na ligação metálica, o que a gente tem é a teoria do mar de elétrons. Como é que eu explico uma placa de alumínio? Eu tenho o alumínio, que vai perder esses 3 elétrons da última camada e vai formar o alumínio 3+, que é a sua forma catiônica. Imagina que eu peguei um pedaço de uma chapa de alumínio. Como é que são o arranjo, né, dos átomos, dos cátions nesse metal alumínio? Ou de qualquer outro metal vai ser assim, tá? Eu tenho aqui um cátion de alumínio, que é mais 3, ou 3+, e aqui eu tenho outro cátion de alumínio, que é 3+. Esse alumínio aqui você não vai encontrar na forma zero, na forma de estado fundamental. Você encontra o alumínio desse jeito, com carga mais 3. Como é que esse cátion vai se unir a esse cátion se ambos têm a mesma carga positiva? O positivo com positivo, eles vão se repelir, né? E o que vai manter esse cátion unido a esse, e unido a esse, e unido a esse, a ponto de você ter uma ferramenta de ferro, são esses elétrons que ficam entre esses cátions. O mar de elétrons, a teoria do mar de elétrons, ela explica como que esse cátion vai ficar unido a esse outro cátion, de qualquer metal, aqui no caso do alumínio. Porque aqui no meio, andando entre um cátion e outro, vão ter milhões, bilhões, zilhões, quadrilhões de elétrons andando para um lado e outro. Então a gente diz que a teoria do mar de elétrons existe. Esse mar de elétrons é um mar de cargas negativas que permite que esse positivo fique unido a esse positivo, porque aqui no meio eu tenho um mar de elétrons andando a todo momento, o tempo todo, tá? Então, essa teoria do mar de elétrons explica boa parte das propriedades dos metais. Primeiro, que eles são excelentes condutores de eletricidade. Quando a gente fala assim, corrente elétrica, eletricidade, isso tem a ver com elétrons. O radical da palavra é o mesmo, não é à toa. O que é eletricidade? Nada mais é que elétron saindo de um polo negativo, indo pela fiação para outro polo negativo, perdão. Então ele sai de um polo e vai para outro.
Por que isso? Quando essa corrente de elétrons ela existe, quando eu tenho um elétron saindo de um polo e indo para outro polo, eu tenho a minha corrente elétrica, né? Que são os elétrons. Como em todo metal eu tenho um mar de elétrons livres aqui no meio, ó, isso aqui é um pedaço de um metal qualquer. Os cátions estão unidos porque no meio deles tem as cargas negativas, que são os elétrons, que permitem com que esses cátions fiquem unidos. Só que esses elétrons não ficam estáticos ali, né? Eles ficam, é como se fosse um fluido mesmo. Eles ficam andando em volta, correndo loucamente em volta desses cátions. Então eu tenho elétron livre na fiação. Eu tenho a possibilidade de conduzir elétrons pela fiação, tá? Então são excelentes condutores porque eu tenho um elétron livre para poder correr de um polo a outro. Além disso, os metais eles são facilmente maleáveis, né? Você consegue transformar eles em lâmina. Você pega uma chapa e pega o martelo do Thor, mete a porrada nessa chapa, mete a porrada não. Você pressiona essa chapa e você consegue ter uma lâmina daquele metal facilmente, tá? Porque, ó, como os cátions estão teoricamente, né, livres ali naquele meio, você consegue retirar os elétrons, ó, você consegue maleabilizar ele pela movimentação dos elétrons, tá? Além disso, eles são excelentes dúcteis, né? O que ser dúctil quer dizer que você facilmente consegue transformar eles em fios, no caso dos metais. Passa eles por uma prensa e aí, ó, como os cátions conseguem se movimentar, você consegue facilmente transformar um metal em fiação, ok? E aí, como é que se cobra isso em questões? É mais simples do que vocês imaginam. Quando ele pergunta assim, ó, assinalar a alternativa a seguir que só apresenta substância formada por ligação metálica. Só vai ter ligação metálica se tiver só metal. Se tiver um metal com algum outro elemento, você tem que ver se esse outro elemento é outro metal ou se é um ametal. Então vamos aqui na letra A, isso aqui é ligação metálica. Na letra A eu tenho ouro, sozinho, é metal. Platina, sozinho, também é metal. E na terceira substância eu tenho N2. N2 é o gás nitrogênio, é o N com outro N. Gás nitrogênio é ligação do tipo covalente. Aqui eu tenho uma substância molecular, não é ligação metálica que faz, é ligação covalente. Então, letra A não pode ser. O zinco também é uma substância metálica, porque é só um metal sozinho. Letra B, alumínio, vai fazer ligação metálica. Carbono grafite ou carbono grafita. O carbono, ele é ametal, ele não vai fazer ligação do tipo iônica. Então aqui já está errado. Agora, prata e ouro fazem ligações metálicas. Letra C, ouro vai fazer ligação metálica, porque é um metal e está sozinho. Como assim está sozinho? Quando, por exemplo, aqui eu tenho um alumínio. O óxido de alumínio, Al2O3. Aqui vai fazer ligação metálica? Não, porque eu tenho o metal e o oxigênio como ametal. Metal com ametal, a ligação é do tipo iônica. Aqui o alumínio, ó, tá sozinho, então vai fazer ligação metálica. Aqui, ouro, metálica, O2. O2 são dois átomos de oxigênio e o oxigênio faz ligação covalente, porque ele é ametal. Igual o P4, o fósforo é ametal, vai fazer ligação covalente, então a C também não é. Letra D, prata sozinha, metal, alumínio sozinho, metal, cobre, metal, ouro, metal. Aqui todo mundo vai fazer ligação do tipo metálica. Letra D tá certa. E a E tá errada porque S8, o enxofre, ele é ametal. NaCl, aqui é covalente, né? Só tem ligação covalente. Aqui, ó, NaCl é ligação do tipo iônica, porque tem metal com não metal. Aqui, o hexafluoreto de enxofre, eu tenho ametal com ametal, também é ligação do tipo covalente. E o cobre aqui sozinho realmente vai fazer ligação metálica, mas ele quer com todas, então só a letra D. Questão 2, ó. A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve-se a... Facilmente, um metal, ele conduz calor. Pega uma colher de, sei lá, que você tem em casa, vai fritar, sei lá, um ovo, esquece 1 minuto a colher lá com o fogo ligado. Quando você vai pegar, você logo se queima, né? Você sente a colher quente.
Por quê? Os metais são excelentes condutores de calor. Mas por que eles são excelentes condutores de calor? Letra A, porque tem ruptura de ligação metálica. A gente não tem propriamente um metal ligado com outro metal. Então eu não posso sequer falar dessa ruptura de ligação metálica, tá? Eu dei uma viajada bonita na letra A. Letra B, a existência de elétron livre? C, a existência de prótons livres? Eu não tenho prótons livres. Prótons ficam lá no meu núcleo do meu átomo. Quando eu falo de elétron, eu estou falando da eletrosfera. Tá? Eu tenho realmente elétrons livres, agora próton não, eu não mexo no núcleo do meu átomo. Viajou. Letra D. Ao núcleo dos átomos dos metais, falou em núcleo, gente, não tem nada a ver. O núcleo ele fica intacto, tá? Para eu formar cátions e ânions, eu só mexo na eletrosfera, que é a parte externa. Letra E, ao ponto de fusão baixo. Pelo contrário, os metais têm um ponto de fusão altíssimo. Fusão é você tirar do sólido e ir para o estado líquido, né? Imagine qualquer metal no seu estado sólido. Sei lá, uma placa de alumínio. Para você derreter, né? Derreter é o termo chulo. Para você fundir aquela placa de alumínio, você tem que colocar, sei lá, uns 800, 3000, não sei a temperatura. Mas o ponto de fusão é altíssimo de todos os metais. Então viajou. Realmente vai ser a existência de elétrons livres. Aqueles elétrons que a gente viu lá no mar de elétrons, ó. Esses elétrons que a gente vê aqui no mar de elétrons, deixa eu voltar aqui. Os elétrons livres, eles não só ajudam na condução da eletricidade, né? Permitem a condução da eletricidade, como também permitem a condução de calor. Eles facilitam essa transferência do calor, tá? Esses elétrons livres permitem isso também. Então a gente ficou com a letra B. Beijinho, até semana que vem, tá?